Olá, 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 tudo bom? Tudo bom? Como é que você está? Tudo certinho? Eu sou o professor Heitor Crisóstomo. Para mim é um grande prazer estar aqui com você, aluno Uniateneu. E aí, como é que você está nesse momento? Tá bem? Tá mais ou menos? Tá preso dentro de casa? Não, galera, falando sério, eu espero que você esteja bem e muito bem. No momento que eu estou gravando essa aula, a gente está num período de transição, tá certo? Então, realmente, nós estamos começando a voltar aos poucos. Eu espero que nesse momento de quarentena você esteja bem. Eu espero que você, se puder ter ficado em casa, que tenha ficado. Se não, professor, eu tive que trabalhar. É isso aí, bola pra frente. A gente tem que manter o sustento da gente. Todo mundo tem conta para pagar, a gente sabe como é que é, tá bom? Mas sabemos que se puder é importante ficar em casa, tá bom? E, claro, se você está em casa ou se você está trabalhando, uma coisa que acima de tudo a gente sabe que é muito importante é a gente poder estudar, a gente poder reciclar, a gente poder investir em nós mesmos para no futuro colher frutos ainda melhores, não? Então é por isso que você está aqui, aluno de Ateneu. Você está aqui para poder colher os frutos futuramente desse momento que nós estamos tendo agora, tá bom? Então, para mim é uma felicidade muito grande. Vou trabalhar com vocês a disciplina de informática aplicada e para mim é uma grande satisfação estar aqui com você, tá certo? Então, sei que estamos longe, mas sinta-se pertinho, sinta que você está aqui frente a frente com o seu professor, tá bom? E aí, eu não posso deixar de falar para você que nós sabemos que a disciplina ela é à distância, e aí se a disciplina é à distância, exige muito mais de você, aluno. A você, aluno Uniateneu, eu tenho certeza que é um aluno mais que preparado. Eu tenho certeza disso. Então, eu vou só repetir para você aquilo que você já sabe. Vamos lá. A aula é agora, você está assistindo nesse exato momento, mas, para além da aula, o que é de extrema importância? Que você estude os materiais que estão lá na plataforma disponíveis para você. Então, leia os materiais, leia todos os módulos, assista às aulas, que eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Além do mais, participe dos fóruns, aproveite o seu professor, aproveite o seu tutor e tire todas as suas dúvidas, tá legal? Então, galera, vamos nessa, vamos adiante, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui, vamos abrir agora o nosso material. Então, galera, o que é que a gente, a nossa disciplina, como eu falei para vocês, é a disciplina de informática aplicada, tá? É uma disciplina que ela vai falar um pouquinho sobre o que é hardware, o que é um componente de hardware, o que é que são dispositivos de entrada e também de saída, tipos de software. Vamos falar um pouquinho também de sistemas operacionais e também um pouquinho de segurança da informação, tá certo? É uma aula bem tranquila, é uma aula bem light, é uma aula que vocês vão ver, vai passar rapidinho para você que está assistindo, tá bom? Lembrando, galera, que como vocês sabem, nós estamos gravando de casa, tá certo? E aí, pessoal, como nós estamos gravando de casa, nós sabemos que a qualquer momento pode ter algum barulho, alguma situação. Estou aqui também com minha sogra aqui. Então, assim, casa lotada, você sabe como é que é, né? Então, se você ouvir alguma coisa, pode ser o vizinho, pode ser também aqui. Se for pra gente rir, a gente ri junto, tá bom? Valeu. Vamos lá. Então, pessoal, o que é hardware? Hardware nada mais é do que todo e qualquer equipamento físico que é usado para atividades de entrada e também de saída, além do mesmo também do processamento de um sistema de informação. Então, pessoal, o hardware nada mais vai ser do que o íntimo de qualquer dispositivo. Quando a gente está falando de um computador ou quando nós estamos falando de um celular, né, um smartphone, nós sabemos que o hardware
ele sim, ele está presente, sem dúvida alguma. O hardware está lá, naquela situação. Nós podemos ver o hardware de algumas formas, tá certo? Você tem hardware de processamento, você tem hardware de armazenamento e tem hardwares também que vão fazer ali o processo de entrada e saída. Como assim? Eu vou entrar em detalhes de cada um, mas quando você pega, por exemplo, o seu computador, você precisa passar informações para o seu computador. O seu computador, você também precisa receber informações do computador ou de qualquer máquina, vamos supor o seu smartphone, por exemplo. Você precisa passar informações, você precisa receber essas informações, você precisa, o celular também precisa, o computador, o smartphone ou qualquer outro dispositivo, ele precisa processar essas informações que tanto você vai passar para ele, como você também vai receber. Para além de tudo, essas informações elas não saem do nada. Elas precisam vir de algum lugar. Então, e elas precisam ser guardadas em algum lugar. Então, por isso eu tenho também uma situação de armazenamento. Então, quando eu falo de hardware, eu estou falando em um conjunto que contempla o quê? Dispositivo de entrada e saída, dispositivo de armazenamento e também dispositivo de processamento, tá legal? Então vamos lá, continuar nossa aula, voltando para o material. Então, galera, geralmente quando a gente fala de processamento, tá, a gente vai falar de CPU. Nós vamos falar de uma unidade central de processamento e nós vamos utilizar a sigla CPU, tá certo? Quando a gente fala de dispositivo de entrada e também de saída, é muito comum a gente usar esse I/O, tá? Galera, esse I aqui significa input, tá? Input. Vou falar o inglês aportuguesado, tá certo? O input. O que é input? Nada mais é do que entrada. E o O, output, que nada mais é do que saída, tá certo? Então, input, output, tá bom? E dispositivos de armazenamento que podem também ser memórias e também o disco rígido, tá certo? Então, continuando. O que é o processador, galera? O processador nada mais é do que o cérebro do computador. Ele é o componente responsável por efetuar todos os cálculos, todas as continhas, tudo que se faz necessário para poder executar as tarefas do dia a dia. Então, sempre quando você está utilizando o seu computador, ele está se utilizando do processador. Você vai abrir o Word, vai utilizar o processador. Você vai navegar, vai utilizar o processador, tá certo? Então, o processador, ele também tem inclusive uma memóriazinha dentro dele, tá certo? Ele tem o que a gente chama de cache, né? Que nada mais é do que uma pequena memória de armazenamento dentro do processador. Mas, para além disso, o processador, ele também, a gente geralmente mede esse processador por uma velocidade, né? Que é o que a gente chama de clock, tá? Clock, C-L-O-C-K. O clock nada mais é do que a velocidade do processador. É o número que geralmente é dado em hertz. Então, quando você diz que um processador tem a velocidade de 2 GHz, isso nada mais é do que o clock, nada mais é do que a velocidade do processador, tá certo? Então, geralmente, quanto maior esse número, maior o processador, maior a velocidade de processamento desse dispositivo, tá certo? Esse hardware. E aí tem um detalhe. Tá vendo essa pecinha aqui do lado? Essa pecinha, isso aqui tá aqui no meio, é um processador, tá certo? Também chamado de CPU. É isso daqui o processador. E daqui eu já chamo a atenção para uma coisa. Deixa eu trocar aqui para olhar para vocês aqui. Aqui eu já chamo a atenção de uma coisa, galera. Alguém pode falar assim, professor, CPU não é a caixa não, que tem as peças onde eu taco o dedo lá para ligar o computador? Na verdade não. Na verdade aquilo dali se chama gabinete, tá certo? Se chama gabinete. Pessoal,
Por algum motivo, popularmente, o gabinete passou a se chamar CPU, tá certo? Então, se você for inclusive comprar um suporte, umas rodinhas para colocar o seu gabinete, né, para ele não ficar no chão, ele ficar com rodinhas, você poder empurrar para um lado para o outro, é muito provável que você vá na loja e encontre na caixa do produto um nomezinho dizendo suporte para CPU. O que acontece? O mercado ele costuma se adaptar ao consumidor. Então, se o consumidor chama essa peça de suporte para CPU, né, se chama o gabinete de CPU, acaba que o mercado vai chamar também de CPU, tá certo? Mas na verdade, a caixa que guarda as peças nada mais é do que o gabinete. A CPU nada mais é do que o processador, tá certo? Então, aqui está o processador e bem aqui do lado nós temos o cooler. O que é o cooler? O cooler nada mais é do que a pecinha que vai esfriar o processador. Existem processadores que eles esquentam tanto, são tão quentes, tão quentes, tão quentes, que para você ter ideia, é bem capaz que você consiga fritar um ovo em cima dele, certo? Mas se o processador ele ficar sendo utilizado sem por acaso você colocar essa peça aqui que se chama cooler, muito possivelmente ele vai queimar, tá certo? Então ele precisa dessa pecinha aqui, tá? Que é o cooler, nada mais é do que o ventilador do processador, que fica acoplado nessa peça de metal aqui que a gente chama de dissipador, que juntos vão dissipar o calor aqui desse processador para que ele não queime. Continuando, como eu falei para vocês, o cooler nada mais é do que o refrigerador, né? Ele vai evitar queima ou possíveis danos ao processador. Como eu já falei para vocês, os processadores eles precisam dessa pecinha, tá, para poder esfriar esse processador, tá certo? Vamos lá. O que é a placa-mãe? Galera, a placa-mãe nada mais é do que o circuito eletrônico que vai integrar todas as peças. Todos os componentes do computador, no final das contas, vão ficar ligados à placa-mãe. Então, bem aqui, ó, nesse cantinho que está aqui, esse cantinho que está aqui é o cantinho da memória, tá? Aqui vai receber as memórias. Aqui onde tem soquete de CPU, bem aqui vai receber o processador. Aqui é onde vai dar força, né? Vai vir o cabo de energia que vai dar energia ao processador para que ele funcione. Bem aqui atrás tem o painel traseiro, onde você vê a entrada para o teu monitor, a entrada para USB e por aí vai, pessoal. Então todas as peças elas vão ficar encaixadas aqui na placa-mãe e a placa-mãe vai acabar fazendo esse gerenciamento de hardware, conectando todas as peças umas nas outras. Então, sem placa-mãe, sem computador. Sem processador, também sem computador. Tem outras peças aí que a gente vai falar. Tem outros hardwares que nós vamos conversar um pouquinho. Memória. A memória ela nada mais é do que um componente que vai armazenar instruções do programa. E aí ela vai fazer um armazenamento temporário desse programa. Porque o que acontece? A memória, pessoal, eu costumo comparar a memória como um campo de plantio. Quanto mais programas abertos, ou melhor, eu estava falando trocado aqui. Quanto mais memória você tem, mais programas você consegue ter aberto no seu dispositivo. Por que acontece? Quando você instala um aplicativo, eu vou falar um pouquinho aqui do celular, que o celular é um pouco mais da realidade, né? Então, quando você instala um aplicativo, esse aplicativo ele fica na memória interna. Deixa eu trocar aqui para bater um papo melhor com vocês. Às vezes ficar olhando só para slide é chato, né? Então bora lá. Bom, o que acontece, pessoal? Quando você instala um programa, esse programa está sendo instalado dentro do
da memória interna do teu dispositivo, tá certo? Então, você instalou o programa, vai lá para o HDzinho do teu celular, tá certo? Que a gente chama de memória interna. Você pode procurar lá na parte de armazenamento e aí vai ter lá memória interna. Só que quando você vai abrir esse aplicativo ele vai rodar na memória do teu celular. Então toda aquela parte bonita que você vê do teu aplicativo, ela está sendo extraída da memória interna, mas está sendo rodada, está sendo executada na memória. Então o que acontece? Você já percebeu que sempre quando o teu celular começa a engasgar um pouquinho, você vai naquela partezinha que você aperta, aparece todos os programas, aí você bota fechar tudo. Por que você está fazendo aquilo? Porque você sente que o seu celular, seu smartphone melhorou naquele momento. Porque você está limpando, tirando da memória todos aqueles programas que estavam ali pré-abertos. Aí você pode até falar assim, professor, então eu vou sempre ficar fechando o programa porque sempre vai ser alguma vantagem imensa fechar. Na verdade, nem tanto, tá? Porque o que acontece? Aí vai uma curiosidade aqui. Quando o aplicativo está ali naquela janelinha que você pode fechá-lo, né, empurrar para o lado e fechar, é como se ele tivesse pré-carregado no teu celular. Então, se você fecha aquele aplicativo, no momento que você for abri-lo novamente, ele vai demorar um pouquinho a mais para poder abrir. Tá? Se ele já estiver ali, sem você ter fechado, o que acontece? Ele vai abrir mais rápido. Por quê? Porque aquele aplicativo ele vai estar na memória. Então o celular ele não vai ter o trabalho de ficar puxando os arquivos lá da memória interna. Por quê? Ele vai puxar já direto da memória. E aí tem um detalhe. A memória RAM, tá? A memória RAM, que é essa memória que eu estou falando, que ela é volátil, que é uma memória de acesso aleatório, que é a memória que fica o programa que está sendo executado, ela é mais rápida do que a memória interna, entendeu? Então, sim, você pode até fechar o programa, mas aí, quando você for abri-lo novamente, ele vai demorar um pouquinho mais do que se você tivesse deixado o programa pré-aberto na memória, tá certo? Então a gente tem basicamente aqui uma memória RAM, tá? Então, duas características principais da memória RAM. A primeira delas, ela é uma memória de acesso aleatório, tá? Segundo, ela é volátil. O que significa dizer que ela é volátil? Significa dizer que ela é uma memória momentânea. É uma memória que você vai usar agora e depois você vai poder descartar, tá certo? Bom, galera, placa de vídeo nada mais é do que um hardware do computador que vai ser responsável por administrar funções de vídeo na tela, ou seja, no monitor. É muito usado para quem vai fazer edições de vídeo, por exemplo, ou simplesmente quando você fala que a pessoa é gamer, né? Montou um computador gamer, ou seja, um computador voltado para jogo, com certeza essa pessoa tem uma placa de vídeo. Às vezes eu dou uma pausa, galera. A gente tem que beber água, né? Então, vamos lá. Placa de vídeo, ou placa de áudio. Placa de áudio é um dispositivo de rádio que vai enviar e receber sinais de quê? Né? De áudio. O nome já está falando, placa de áudio, tá bom? Todo computador geralmente vem com uma placa de áudio on-board, né? O que é uma placa de áudio on-board? Nada mais é do que uma placa que já vem acoplada à placa-mãe. Então, se você conecta uma caixinha de som ou um microfone no seu computador, é porque já tem uma placa de áudio, tá certo? Você pode comprar uma placa à parte e obviamente vai ter novas funções dependendo da sua placa-mãe. E aí, pessoal, hard disk. O que é o hard disk? Nada mais é do que o bom e velho HD, tá certo? É o disco rígido, tá?
hard disk e disco rígido. O que é isso? É o local, é o dispositivo de hardware onde são gravadas todas as informações e todos os dados do programa. É nele que você vai gravar todas as informações, como programas, né, software, dados como música, fotos, arquivos e por aí vai. Tá certo? Detalhe, pessoal. Essa peça, apesar de ser bem compacta e bem, até um certo tanto pesada, ela é super frágil. Tá certo? Então, tem que ter muito cuidado na hora que for manusear. E repetir um slide, galera. Pula. O que é uma placa de rede? A placa de rede nada mais é do que uma placa que vai conectar o computador à rede. Tá? Então, se você precisa ligar a internet no seu computador, você vai utilizar uma placa de rede. Geralmente você precisa de um cabo para conectar essa placa à rede, tá certo? É uma placa de rede, mas você precisa de um cabo. Esse cabo que vai bem aqui, ó. E sim, também geralmente as placas mães já vêm com essas placas já acopladas, tá certo? Mais uma vez, as placas que já vêm acopladas a gente chama de onboard, tá certo? Essas placas que são soltas nós chamamos de offboard. Saindo aqui um pouquinho dos hardwares, né? Placa de rede, placa-mãe, disco rígido, vamos para os dispositivos de entrada e ou saída. O que é um dispositivo de entrada? O que é um dispositivo de saída? Perceba que eu botei I e OU, tá certo? Por que I e OU? Porque um dispositivo pode tanto ser de entrada, assim como um dispositivo pode ser de saída, ou também os dois ao mesmo tempo, tá? Então, o que é um dispositivo de entrada? Um dispositivo de entrada nada mais é do que um dispositivo onde você vai fornecer informações à máquina. Como assim fornecer informações à máquina? Vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho. Um dispositivo de entrada nada mais vai ser do que o dispositivo que você vai utilizar para passar informações para o computador, para o dispositivo. Então, vamos lá, como é que você vai distinguir? Se está passando, o dispositivo que você está utilizando está passando informação, você está dando informação para o computador, então isso vai ser um dispositivo de entrada. Por exemplo, teclado. Teclado, você está digitando aqui no teclado, você está passando informação para o computador. Se você está passando informação para o computador, isso é um dispositivo de entrada. O mouse você está mexendo o mouse, e ao mexer o mouse, você passa a informação para o computador. Então, o mouse é um dispositivo de entrada. Dispositivo de saída. Se o dispositivo de entrada é aquilo que você passa a informação para a máquina, o dispositivo de saída nada mais vai ser do que o dispositivo que você vai usar para receber uma informação do computador. Por exemplo, o monitor, que está bem aqui na minha frente. Então, quando eu olho para o lado aqui, na verdade, eu estou olhando para mim, que eu estou aqui no monitor, tá certo? Então, o monitor, eu recebo uma informação do computador. Se eu recebo essa informação do computador, isso é um dispositivo de saída. Caixa de som. Caixa de som é um dispositivo de quê? De saída. Por que a caixa de som é um dispositivo de saída? Porque eu estou recebendo uma informação do computador. Tá? Então, passou a informação para o computador, a gente chama de entrada. Recebeu a informação do computador, a gente chama de saída. E aí nós temos também os dispositivos de entrada e também de saída. Ao mesmo tempo, são os dois. Por exemplo, impressora multifuncional. Como assim, professor? Galera, impressora multifuncional, ela tem duas funções ou mais ao mesmo tempo, tá? Vamos por parte aqui. A multifuncional,
duas funções básicas que ela geralmente tem, é a função de scanner e a função de uma impressora tradicional. Então, assim, scanner. Scanner é um dispositivo de quê? É um dispositivo de entrada. Por que o scanner é um dispositivo de entrada? Porque você está passando a informação para o computador. Aquele papel, né, que era físico, você está passando como imagem para o computador. Impressora é um dispositivo de saída. Por quê? Porque você está recebendo uma informação do computador. Como uma impressora multifuncional é ao mesmo tempo uma impressora e um scanner, tem as duas funções ao mesmo tempo, então a impressora multifuncional é um dispositivo de entrada e também de saída, tá certo? Então, entrada vai somente passar informação à máquina. Saída vai receber informação da máquina. Entrada e saída vai fazer os dois ao mesmo tempo. Continuando aqui a nossa aula, galera, vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de software. Pessoal, software nada mais é do que a parte lógica do computador. É ele que dá o uso para a máquina. Não existe software sem hardware, e o hardware sem o software, na verdade, também não serviria para muita coisa, né? Venhamos e convenhamos. Então você tem alguns tipos de software, alguns tipos de aplicativos. Você tem o software básico, você tem softwares utilitários e você tem softwares aplicativos. Eu vou falar de cada um deles daqui para frente. Então, software nada mais é do que um conjunto de instruções que podem ser feitas com qualquer linguagem de programação. Então, tem alguém, um programador, uma empresa, que vai criar esse software a partir de uma linguagem de programação. Os programadores vão escrever esse software, vão especificar o que é esse software, o que é que esse software faz e mais, né? Para que tipo de dispositivo esse software vai ser feito. Então a gente começou, depois dos smartphones, nós começamos a chamar os softwares, inclusive, de aplicativos, né? Então, sim, o aplicativo ele é programado, eu posso entender o aplicativo, inclusive, como software, né? Claro. Então, os componentes lógicos de um computador, programas de rotina que controlam as funções da máquina, são denominados de software. E o hardware sem software não tem funcionalidade, né? Se por acaso eu tenho um mega computador, mas eu não tenho um software para poder usar esse computador, ele vai ser um peso de papel caro. E aí, bora lá. Software básico, galera. Software básico são programas que sem ele o computador não vai funcionar. O software básico ele permite que o usuário venha interagir com o computador e todos os seus periféricos, como por exemplo um sistema operacional ou ainda os drivers do dispositivo, como por exemplo drivers de vídeo, áudio, rede e também de impressão. Tá? Então, galera, o sistema operacional ele vai fazer uma ponte entre o hardware e o usuário. No final das contas, com o sistema operacional, né, você não precisa se preocupar como que funciona uma leitura de CD, você não precisa se preocupar como que funciona um HD, você não precisa se preocupar como que funciona um pendrive, por exemplo, né? Como que o pendrive ele vai se conectar ao computador. Tá? Por quê? Porque o sistema operacional já vai fazer isso por você. O sistema operacional ele vai otimizar todas as funcionalidades que o hardware pode lhe entregar e você só vai precisar dar cliques. Basicamente isso. Tá? E os drivers eles nada mais são do que controles. Controles de quê? De vídeo, de áudio, de rede, de impressão. Então você de fato precisa do driver para poder fazer os seus dispositivos funcionarem. Né?
que é um software utilitário? Ele nada mais é do que um software voltado para a manutenção do seu computador, tá? A manutenção de dispositivos. Então, um software utilitário, ele às vezes nem é em si obrigatório. Obviamente depende muito do software, né? Mas assim, a questão do antivírus, por exemplo, é pouco provável que você venha a utilizar um computador sem um antivírus. Venhamos e convenhamos, você precisa de um antivírus para poder se proteger, né? É muito importante que você utilize um antivírus. Assim como programas compactadores, né, compactadores, como por exemplo o Zip e o WinRAR. Galera, eles não são obrigatórios, mas a quantidade de arquivos que a gente baixa, né, faz o download na internet, que se utilizam de WinZip e de WinRAR, ou seja, são arquivos compactados, nós sabemos que são vários. Então acaba que assim, apesar desses aplicativos eles não terem a obrigatoriedade, acaba que a gente instala porque sabe da necessidade do seu uso, certo? Então vamos lá. Já software aplicativo. Software aplicativo são softwares que vão servir diretamente ao usuário. O software utilitário, você vai obviamente usá-lo, mas muitos deles vão servir diretamente para a máquina, tá certo? E já o software aplicativo, eles são feitos diretamente para o computador, tá certo? Então, por exemplo, Word, PowerPoint, Excel, Photoshop, todos esses softwares, eles são voltados para o seu uso, né? Os navegadores, os jogos, todos eles são voltados para o seu uso. Então são softwares aplicativos, né? Lembrando que a gente tem, você pode até não gostar, mas você tem os softwares livres, né? Que nada mais são do que alguns gostam de chamar de programas genéricos, né? O que é que são esses programas? São versões gratuitas, por exemplo, do Word, do PowerPoint e também do Excel. Tá? Então, tem o LibreOffice e tem o OpenOffice. Você pode não gostar, mas sabemos que é uma versão gratuita. Tá? Para o Photoshop, tem uma versão para o Photoshop. Agora eu não estou lembrado agora de cabeça. Ah, não, lembrei. Se chama GIMP, tá certo? Que também é uma versão gratuita do Photoshop. Obviamente não tem todas as funcionalidades, mas ele existe, tá certo? E aí, galera, vamos lá. Continuando aqui nossa aula. Pessoal, nós temos alguns tipos de computadores, tá certo? Geralmente a gente consegue dividir em algumas categorias. Vamos lá, primeira delas, desktops, tá? Que o desktop nada mais é do que o computador que nós estamos acostumados a utilizar. O desktop você tem a figura do gabinete, né? Você tem a figura do monitor e por aí vai, tá? O desktop nada mais é do que o computador de mesa, computador tradicional. E aí, com o tempo, teve a necessidade de mobilidade, né? Você conseguir levar esse computador para qualquer lugar. E aí, claro, se você tem a necessidade de levar esse computador para qualquer lugar, você tem aí então a possibilidade de utilizar um notebook. Então, o notebook ele surge com essa possibilidade de você ter o computador em qualquer lugar, em qualquer momento. Claro que o mercado ele vai se adaptando a diversas situações e aí o notebook acabou que criou também outras vertentes, como o netbook e também o ultrabook, tá bom? Então, quando eu falo de netbook, eu estou falando de um computador menor, tá? Um computador
de no máximo 9 polegadas, tá? E que a ideia dele também era ser portátil, tá certo? O problema é que o notebook ele não tinha como ter o mesmo processamento de um notebook, nem mesmo de um computador. Então, na época que eles eram vendidos, Ave Maria, tá? Era um bucho que você ia ter mais na frente, tá certo? Às vezes não era nem tanto tempo assim, não. Já o Ultrabook nada mais é do que um notebook com um poder de processamento muito grande, tá? E aí quando eu falo de Ultrabook, o seu bolso ao limite. Eu já vi notebooks de 10 mil reais, 15 mil reais e até mais caro do que isso, tá? Se você vai comprar, fica à vontade, tá certo? Mas a ideia do Ultrabook é você ter um notebook de alto desempenho. E aí, galera, passando os notebooks, a gente entra para os smartphones, tá certo? Os smartphones, eles são a bola da vez. Quer queira, quer não queira, com o smartphone você consegue ter várias funções que antes você só tinha no computador. Então, se por exemplo, se você quer, por acaso, pedir uma comida, você consegue fazer pelo smartphone. Se você está perdido e você precisa se encontrar, você pode fazer isso pelo seu smartphone. No seu smartphone tem um GPS. Inclusive programas que se utilizam muito bem desse GPS, como por exemplo o Waze e o Google Maps, né? Se você por acaso precisa editar um texto, sim, no seu smartphone com certeza você tem um programa para editar texto, né? Você tem um Word, você tem um Excel no seu smartphone, tá certo? Então, smartphone, galera, é a bola da vida. Não se engane, tá certo? Os smartphones de hoje, eles são muito melhores do que vários computadores antigamente, tá certo? E aí você tem uma série de funcionalidades. E até é engraçado porque o smartphone, claro, ele foi uma evolução do computador, do celular, né? Do que hoje em dia a gente chama de dumb phone, que nada mais é do que telefone burro, tá? É um trocadilho com smartphone. Smartphone é um telefone inteligente, o dumb phone seria um telefone burro, tá? Então assim, eu me lembro quando os celulares eles foram evoluindo, você tinha aí o celular grandão, o tijolão, e aí quanto menor o teu celular, mais chique ele era. E aí quando começaram a aparecer os smartphones, é, começou a inverter, porque você começou a interagir com o celular a partir da tela. Então, quanto maior o seu celular, passou a ser até melhor. Por quê? Porque você consegue ter uma visão melhor da tela do teu celular. Você consegue, né, utilizar melhor os dados que estão ali. É bem bacana de se reparar isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos apressar que já tá aí quase 40, 50 minutos de aula. O tempo passa rápido. Então bora lá, galera. Computador de mão. Computador de mão nada mais é do que aqueles Palm, né? Os Palm Tops, por exemplo. Eu tenho certeza que você já foi no Habib's ou foi no McDonald's e viu uma pessoa lhe atendendo com um computadorzinho diferente. Tá? Aquilo dali nada mais é do que um computador de mão. A própria maquininha, aquelas maquininhas, né, que a gente usa para cartão de crédito, eu também posso entender como sendo um computador de mão. O cara da Cagés, o funcionário da Coelce, né, da Enel, que vai até a sua casa fazer a medição da energia, ele também está utilizando ali um computador de mão. Tá? Tablet. Tablet nada mais é do que uma versão maior dos smartphones. Né? Teve época que eles eram pequenos. Mas à medida que os tablets foram crescendo, perdão, tablet não. À medida que os smartphones foram crescendo,
os tablets também foram entrando em desuso. Hoje em dia você entra numa loja americanas da vida, tem um bocado de tablets jogados nas gândulas, sendo vendidos lá que Maria parece shampoo, né? E por fim, mainframes, que nada mais são do que computadores com alto poder de processamento, tá? São servidores, são computadores enormes, enormes mesmo. E esses computadores, eles servem para poder fazer grandes processamentos de dados e também de armazenamento. Tá? Por exemplo, a Receita Federal ela precisa de um mainframe para poder absorver toda a gama de dados, a quantidade pesada de dados que ela recebe. Tá bom? Vamos lá. Então, no desktop, como eu falei para vocês, são computadores de mesa. Só para a gente revisar aqui, tá, galera? Desktop, computador de mesa, são maiores, são mais potentes do que outros tipos de computador. São contidos de componentes separados, tá? A gente viu cada um desses componentes lá no começo da aula. Geralmente você guarda esses componentes dentro da caixa retangular, que a gente já falou que é o gabinete. Fica geralmente embaixo da mesa e por aí vai, tá certo? Você tem a figura do monitor, o mouse, teclado e por aí vai. Notebook são computadores pessoais móveis, né? São mais leves, com tela fina, tem bateria, você pode usá-los à vontade. Geralmente essas baterias têm duração de 3, 4, 5 horas se não estiverem viciadas, tá certo? Smartphones, como eu falei para vocês, nada mais são do que os celulares inteligentes. Contam com vários recursos que o computador também tem, inclusive fazer chamada telefônica, né? Então, você pode acessar a internet, organizar informações, enviar e-mails, mensagens de texto, jogar, tirar foto e também fazer chamada, tá? Computador de mão, que são os PDAs, são computadores movidos também a bateria pequenos suficientes para serem carregados em qualquer lugar. Não são tão potentes quanto os computadores e os laptops, né, os notebooks, mas são úteis para poder agendar compromissos, armazenar alguns dados e por aí vai. Os tablets são também computadores móveis que misturam com computadores de mão, tá? É uma fusão aí uma versão maior do smartphone. E tem uma tela sensível como dispositivo de entrada, assim também como o smartphone, tá certo? E tem modelos também que tem inclusive a caneta, tá? Tem até smartphone também, tem caneta também. E os mainframes, como eu falei para vocês, são computadores de grande porte pelo processamento de dados, né, que eles têm que receber um grande volume de informação, ocupam um espaço físico enorme, tá? Então tem uma necessidade de hardware robusto. Vocês podem ver aqui pela imagem que são corredores e mais corredores de computador, tá certo? Então vocês percebem aqui o tamanho que é um mainframe, tá certo? Para vocês terem ideia, tem computadores como esses que são colocados em locais, instalados em locais bem frios, como por exemplo debaixo d'água, tá certo? Não significa que eles vão estar molhados o tempo todo, tá certo? Eles são construídos subterrâneo, às vezes próximo a locais que tem água, justamente para poder fazer evitar o aquecimento deles, tá certo? E aí, pessoal, indo para a segurança da informação, caminhando aí para a reta final da nossa aula. Segurança da informação, pessoal, nada mais é do que o conjunto de medidas constituídas, né, de controles e políticas de segurança da informação. Qual o objetivo da segurança da informação? Nada mais é do que proteger a informação. Por meio de quê? Por meio de controle dos riscos de revelação, alteração por pessoas não autorizadas, tá? Ou seja, nada mais é do que você ter formas
de você proteger, entender quais são as formas que você pode proteger informações importantes de uma dada empresa. Tá? Então, segurança da informação remete à ideia de que informações ou ainda conhecimentos estejam seguros e protegidos contra pessoas que não precisam ou então não devam ter acesso a tais dados. Então, por exemplo, você está dentro de uma empresa, você sabe que a empresa é dividida por setores. Se a empresa é dividida por setores, nem todo mundo, apesar de fazer parte da empresa, nem todo mundo vai ter acesso às informações de qualquer setor. Tá? Então, é muito importante a gente compreender essa ideia de que não precisa ou então não deva ter acesso a tais dados, tá certo? A tais informações. Vamos lá, seguir em frente. O que é que a gente entende por informação? O que é que a gente entende por dados? Antigamente, pessoal, dados nada mais é do que o papel impresso. Se você for, por exemplo, no fórum, né, assim, aqui em Fortaleza, tem o Fórum Clóvis Bevilacqua. Né? O Fórum Clóvis Bevilacqua são 2 andares aí de várias repartições, né? Você tem vários setores ali, as varas, né, como são chamadas. E não sei se você já tiver a oportunidade de entrar lá, você vai passando e olhando lá para dentro, você vê pilhas e pilhas de papéis. Né? O que é aquilo? São dados, são informações. E assim, dessa forma, foi durante muito tempo. Por quê? Porque você não tinha computadores. Só que, com a chegada dos computadores, você passa a ter a informação não mais somente com o papel. Você passa também a ter informação por meio de dados armazenados. Então, o dado que antes era impresso, agora você guarda ele em computadores. Então, dessa forma, muitos dos processos, e aí quando eu falo processo, eu não estou falando do processo jurídico, entendeu? Todos os processos da empresa. Então, cadastro de clientes, ele pode até ser feito no papel, mas depois ele é passado para um computador, um sistema. Muitas vezes, esse cadastro não é nem mais feito primordialmente pelo papel. É direto no computador, fica armazenado no sistema e acabou-se. E o acesso de todos os setores se faz por meio desse sistema com esses dados armazenados. Então, é uma forma nova, digamos assim, até porque os computadores, galera, eles se popularizaram, já foi em 2000, né? De 2000 para cá nós temos 20 anos, basicamente. Então, se você 2000, né? Mas assim, claro, né? Computador existe bem antes disso, mas eu vejo computadores se popularizando mesmo depois aí de 96, 97, né? Com o advento da internet, a internet de forma disseminada, né? E aí pega 2000 aí. Então, com o computador, né, você tem os vários dados sendo armazenados, né? Então, dados armazenados, documentos impressos, conversas nos mais diversos ambientes. Claro, você tem conhecimento, você tem informação sobre a empresa. Então, essa informação sobre a empresa, ela, claro, também é vista como uma informação e ela deve ser protegida. Ela deve ser protegida. E aí, galera, qual é o cenário? Quem está sendo atacado? Por meio de quê? Né? Qual é essa motivação? Por que as empresas elas têm que se defender? Porque você, como usuário, tem que se defender. Primeiro, quem está sendo atacado? É só a empresa? Não. São empresas e também usuários. Por meio de quê? Fraudes, bots, spywares, códigos maliciosos, páginas falsas e por aí vai. Eu tenho certeza que você já recebeu no seu e-mail
um, um e-mail, por exemplo, de um banco porque possivelmente você nem mesmo tem conta lá. O que é isso, pessoal? Nada mais é do que alguém tentando pegar a sua senha por meio de uma página falsa, tá? Não caiam nessa, tá certo? Não caiam nessa. A gente sabe que banco não fica mandando e-mail, o banco não vai ficar cobrando a sua senha assim, sem nenhuma necessidade, tá certo? Então, quando você receber e-mail dizendo atualize seus dados, nem abra, tá certo? Delete, e o banco não vai fazer isso, tá certo? O banco não vai mandar e-mail para você dizendo atualize seus dados e coloque sua senha aqui, tá? Tudo que for feito por banco vai ser feito pelo aplicativo ou pior, né? Na agência, que a gente sabe como é que é, tá certo? Bots nada mais são do que robôs. Então, esses robôs que nós estamos falando muito no jornal hoje em dia sobre a disseminação de fake news, eles também são chamados de bots, tá certo? Spywares nada mais são do que programas espiões. São programas que são utilizados para pegar informações ali enquanto você está usando o seu computador. E qual a motivação? Galera, a motivação é financeira e também política, tá certo? Geralmente quando você faz uma fraude, por exemplo, de uma conta, para pegar uma conta bancária, você está falando de alguém que quer tirar o seu dinheiro, tá? E não se ganhe. Geralmente esse pessoal não tira R$ 100 de uma vez, R$ 1.000 de uma vez. Né? Pessoa, nem R$ 1.000 na conta eu tenho, também não, tá certo? Mas o que é que eles fazem? Eles simplesmente eles pegam várias contas e vão tirando centavos, de tal forma que você não percebe que esses valores estão sendo retirados. Então, ao juntar essa quantidade grande de contas, de grão em grão, essa galinha vai enchendo o papo, tá certo? E aí, pessoal, o que é que acontece? Geralmente as pessoas têm pouco conhecimento, elas não entendem o que é necessário para se proteger, confundem muito o virtual com o real. Muito antigamente, logo quando as redes sociais estavam entrando, teve muito caso de sequestro. Por quê? Porque, galera, muitas vezes na rede social você não sabe quem é quem ali. Então tem muita gente que inclusive adiciona pessoas que nem conhece. E tinha uma época que a maioria era moda o check-in, né? Tinha um aplicativo chamado Foursquare que o pessoal fazia check-in em todo canto. Então, saiu de casa, check-in. Então, assim, nesse momento você está dizendo onde é que você mora. Chegou do trabalho, check-in. Vai tomar banho, check-in. Vai almoçar, check-in. Então, quando você faz esse check-in, você nada mais está fazendo do que um trajeto da sua vida pessoal. E muitas vezes você está compartilhando ali com pessoas que você nem conhece. E sim, teve caso de sequestro por causa desse excesso de check-ins, tá certo? Então, muito cuidado com as redes sociais, muito cuidado com o que você vai compartilhar em redes sociais, tá certo? Inclusive, pessoal, hoje em dia as empresas estão, o papo é tão sério que eu vou até olhar para vocês e aí eu já vou pegar logo esse gancho aqui de privacidade nesse compartilhamento. Galera, o papo é tão sério que, assim, empresas já estão se utilizando de redes sociais para poder investigar a vida do seu funcionário. Tá? Então, não se enganem, galera, não se enganem. A rede social, muitas vezes, é algo público. Tá? Apesar de você poder deixar privado algumas coisas, muita coisa continua pública. Então, as empresas entram no seu perfil para saber que tipo de pessoa você é, o que é que você faz, se você é uma pessoa muito extravagante, se você anda em festas, com que tipo de vida você tem, tá certo? Então, muito cuidado.
As empresas não querem desgastes para ela. As empresas querem profissionais qualificados. E é por isso que você, aluno Uniatendeu, está aqui. Fica a dica. Vamos lá. E aí, galera? Informações restritas, hoje em dia, elas estão todas online. Softwares desatualizados ou vulneráveis, você esquece de atualizar o seu antivírus. Dados são furtados. Então você às vezes perde o celular, você não tem senha no seu celular, então muitos dos seus dados ficam ali livres para qualquer pessoa pegar. Então é muito importante que você tenha senhas no seu celular, tá? Principalmente senhas de desbloqueio. Cuidado com os dados online, hoje em dia tem muita coisa online, é o jeito, tá? Cuidado com compartilhar o seu dia a dia em público, tá certo? Não confunda as coisas, tá bom? Não confunda, a sua privacidade ela é muito importante. E aí, galera, na segurança da informação nós temos 4 princípios. Quais são eles? Disponibilidade, integridade e também confidencialidade, além de autenticidade. Cada um deles vai falar um pouquinho, vai reger um pouquinho da segurança da informação. O primeiro deles, disponibilidade. O que é que ele é? Ele garante que a informação estará disponível para acesso no momento desejado. Então você vai entrar no YouTube, você quer assistir esse vídeo no YouTube, você quer que o YouTube esteja funcionando para você. Então o YouTube, ele claro, tem que ser um sistema com alta disponibilidade. Enfim, ele tem que ser um sistema eficaz. O que é a integridade? A integridade garante que o conteúdo da mensagem ele não foi alterado ou violado. Ou seja, você vai mandar uma informação, acho que vou ter até aqui, pronto. Você vai mandar uma informação para uma pessoa, essa informação tem que chegar sem nenhum tipo de alteração até o seu destino, tá certo? Então, se por algum motivo essa informação é modificada, você está perdendo aí de cara um dos princípios que é a integridade. Confidencialidade nada mais é do que garantir que a informação só será acessível para pessoas autorizadas. E aí, claro, quando você está falando de sistemas, no sistema você tem o seu login, que o seu login vai dar restrições ao sistema, ou seja, você vai ter acesso a dados específicos da sua empresa, garantindo assim a confidencialidade até mesmo entre setores ou até mesmo para o cliente, tá certo? Confidencialidade é uma garantia primorosa muitas vezes para o cliente. Já a autenticidade, ela vai garantir a identidade de quem está enviando a informação. Tá? E como assim enviando a informação? Pessoal, o seu e-mail, por exemplo, o seu e-mail nada mais é do que o seu RG na internet. O seu e-mail nada mais é do que o seu CPF na internet. E o seu e-mail precisa de uma senha. Assim como o seu login na sua empresa, ele é seu, ele é intransferível, né? Como tem no cartão de crédito. Então, galera, com a autenticidade, você vai conseguir garantir o não repúdio. O que é o não repúdio? É você simplesmente não poder negar a sua identidade. Você não poder dizer que você não é você, tá? Então, muito cuidado com isso daqui. Por quê? Porque, e aí vai uma outra dica para vocês. Galera, já vi casos de pessoas que quase foram demitidas, algumas até que foram demitidas por um único motivo. Vai sair para o almoço, desloga o teu usuário ou desliga o teu computador, né? Não interessa, desloga o seu usuário. Por quê? Já vi casos de pessoas se passando, aproveitando o usuário logado para se passar pelaquela pessoa e, por exemplo, mandar e-mails falando coisas absurdas se passando por você. Nessa história a pessoa quase que ia sendo demitida. Sorte que tinha uma câmera no setor e aí no dado horário foi visto que foi enviado e-mail, né? Naquele horário que foi enviado e-mail com essas coisas absurdas,
quem estava lá era a inimiga, né? Enfim. Então, galera, algumas perturbações que nós temos é interrupção, ou seja, a mensagem não chegou, então você tem uma perda da disponibilidade. Modificação, a mensagem ela foi o quê? Perdeu a integridade, perdeu também a confidencialidade, porque outra pessoa está pegando essa informação. Você tem a fabricação, né, que é uma pessoa simplesmente criando essas informações, se passando muitas vezes por você. E você também tem a interceptação, né, que é como se fosse a escuta, que é alguém interceptando a mensagem. E aí, claro, perdendo confidencialidade. Alguns malwares aqui para a gente encerrar. Vírus que vão parasitar com os arquivos, tem a capacidade de replicar-se na rede. Worms que não dependem de hospedeiros e modificam o sistema, muitas vezes deixa lento o computador. O scanner de portas que vai verificar ali as portas da máquina. Software espião que vai coletar informações sobre o usuário. O Screen Logger, sim, tem um Screen Logger que tira print da tela, por incrível que pareça. Então você vai clicando ali com o mouse e vai tirando um print, né, da tela do seu computador. E tem outros também. E aí, galera, no final das contas, as empresas hoje precisam se preocupar com hackers, com invasões, vírus, cavalos de Troia, tá certo? Então, a empresa hoje ela precisa se preocupar com segurança, né? Com a organização e também com os oponentes humanos. Tá? Então, é muito importante que a empresa tenha assim a segurança e você, como funcionário da empresa, é muito importante que você tenha isso em mente. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Deixa eu trocar aqui para a gente poder se despedir. Opa. Pronto, deu certo, quase que não dava certo. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deu um pouquinho mais de 1 hora de aula. Eu espero que vocês aproveitem, tá certo? Eu sei que tem alguns assuntos assim que a gente tem que a gente acaba gostando e acaba falando um pouquinho mais, né? Mas eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. E essa aula vai ficar gravada, vai ficar disponível para você aqui no YouTube, no canal do Uniateneu, tá bom? Então, mais uma vez, não esqueçam, leiam todos os materiais, participem do fórum, tirem dúvidas e a gente se encontra na plataforma, tá bom? Muito obrigado, valeu, um forte abraço, foi bom estar com você. Vamos nessa.